lucro do meu negócio? Como é que eu saio do 0 a 0 e paro de trabalhar só para pagar a conta e finalmente sobrar dinheiro na minha empresa? Essa é uma pergunta que eu recebo recorrentemente de donos de empresas. E se você é um dono ou uma dona de uma pequena ou média empresa e quer de verdade aumentar o lucro do seu negócio, fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar 5 estratégias para te ajudar a aumentar a lucratividade da sua empresa de uma forma mais rápida. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Ale Durgante e assim como você, eu tenho uma empresa. Eu sou empresária e sou mentora de empresários. Eu ajudo donos e donas de pequenos e médias empresas a aumentarem o faturamento e lucro dos seus negócios em apenas 30 dias. E se você não é inscrito nesse canal, eu te convido para se inscrever no nosso canal para eu te mandar mais conteúdo para te ajudar nesse objetivo de alavancar o faturamento e o lucro da sua empresa. Se você quer realmente aumentar o faturamento e o lucro da sua empresa, você precisa administrar ela de uma forma profissional e não amadora. Para isso, é preciso ter estratégias muito claras e bem definidas para você e para toda a sua equipe, para que todos remem para o mesmo lado. Eu gosto muito do esporte, que é o remo, porque entre os esportes de equipe, esse é um dos únicos esportes que ele trabalha com a sincronização, ou seja, todos os membros da equipe têm que estar fazendo o mesmo movimento juntos ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, de um futebol, de um vôlei, onde são esportes em equipe, mas está cada um numa posição, cada um fazendo alguma coisa diferente, né? O remo não, todos precisam estar remando sincronizadamente. E assim eu espero que esteja você com a sua equipe, toda a sua equipe remando para o mesmo lugar sincronizadamente, certo? Então, vamos lá, vamos entender primeiro que o lucro da sua empresa para ficar tudo bem claro, é aquele dinheiro que sobra depois de você ter pago todos os custos fixos, as despesas variáveis, todos os investimentos do seu negócio. Ou seja, é o dinheiro que sobra lá no caixa da sua empresa, nas contas PJ, depois de você ter pago tudo. Lembrando que, inclusive, o seu Prolabore, tá? Vamos abrir um parênteses aqui que o lucro da sua empresa não é o seu Prolabore, não é o seu salário, tá? O lucro da empresa pertence à empresa. O seu Prolabore, o dinheiro que você tira da empresa, tem que estar lá nos custos fixos, certo? O que sobrar é o que realmente sobrou, é da empresa e ele serve para o crescimento dela. Vou falar disso mais adiante nesse vídeo. Se você entende a lucratividade, independente de como está hoje, se o seu lucro tiver negativo, zero ou positivo, a gente sempre pode melhorar ele, não interessa. O que eu vou partir é de um pressuposto que você sabe a sua lucratividade, você já sabe o lucro que a sua empresa tem. Se não for esse o seu caso, eu vou te pedir para colocar nos comentários desse vídeo a mensagem hashtag saber minha margem de lucro, porque daí eu vou preparar um vídeo especialmente para você, te ensinando passo a passo para você saber como encontrar esse indicador essencial do seu negócio, que é o lucro dele, certo? Aí eu vou te fazer uma pergunta agora para você refletir. Uma empresa, um negócio, consegue viver sem lucro? Claro que sim. A empresa, ela até consegue viver alguns meses sem reportar lucro. Sem faturamento, não. Ou seja, não tem como uma empresa se manter aberta se ela não tiver vendas, se não tiver faturando. A não ser no caso que você está abrindo uma empresa nova, aí no início você precisa ter um capital de giro, que é um valor que você precisa ter para manter o giro, a operação do seu negócio. Porque os custos fixos estão lá mensalmente batendo na sua porta. Quem são eles? Despesas, por exemplo, com aluguel, luz, água, telefone, o seu contador, salários dos seus funcionários. Então, independentemente das suas vendas,
você tem todos esses custos para pagar. Portanto, se você vai abrir ou está abrindo uma empresa nova, é muito importante que você tenha esse capital de giro até que ela consiga se manter sozinha, pagar todos os custos e ainda gerar o lucro que você espera, certo? Vamos partir de um ponto de que você sabe qual está sendo o seu lucro, seja ele negativo, zero ou positivo, mas você tem esse conhecimento. Lembrando que para você ter esse conhecimento, você precisa saber muito bem os números da sua empresa. Porque a lucratividade, ela é uma métrica que diz se a sua empresa é saudável, se ela tem saúde para crescer ou não. Mas como assim, Ali? Porque quando a sua empresa ela gera lucro, ela sobra aquele dinheiro no final do mês, lembrando que não é seu, é da empresa, você consegue investir, por exemplo, em inovações. Você consegue inovar constantemente para se manter à frente da sua concorrência. Você consegue, por exemplo, investir num marketing diferenciado para atrair clientes novos e fidelizar aqueles que você já tem. Ou então você consegue, talvez, demitir aqueles funcionários que não estão engajados com o propósito da empresa e admitir pessoas que realmente vão fazer a diferença no seu negócio. Se você não tem dinheiro em caixa, você precisa muitas vezes ficar com, a gente chama de como se fosse uma maçã podre, né, dentro do cesto, apodrecendo as outras, porque você não consegue pagar os direitos dela para ela sair da sua empresa, tá? Então, até nisso você precisa pensar, correto? Por isso, a importância da lucratividade. Claro que uma empresa consegue passar, como eu falei, alguns meses sem o lucro. Sem o faturamento não, mas sem o lucro sim. O problema é se você registra mês após mês sem o lucro. O que vai acontecer? Vai vir um concorrente, um cara bom, né, realmente de peso, e aí você vai ir lá para baixo na fila da escolha do seu cliente. Porque você não inova, porque você não consegue bancar o crescimento do seu negócio, certo? Então, vamos trabalhar para ou sair do negativo ou sair do 0 a 0. O que a gente quer é aumentar a lucratividade do nosso negócio. Combinado? Então, vamos lá, vamos para a primeira estratégia. Então, papel e caneta na mão, eu quero que você anote, porque o importante é a aplicabilidade e não a gente só aprender, porque conhecimento parado na cabeça, você só vai ser uma pessoa cheia de conhecimento. O que realmente vai fazer o resultado do seu negócio é a prática. Combinado? Então, vamos lá, anotando. Primeira estratégia é você vai eliminar aqueles processos ineficientes. Olha, o que é isso? Muitas vezes a gente percebe que não é culpa das pessoas que trabalham, que estão no seu time. Às vezes o problema é de processos que não estão claros e bem definidos no seu negócio. Por exemplo, sabe aqueles registros que você faz em vários formulários diferentes? Será que você não consegue eliminar alguns deles? Ou então, alguns processos que você faz questão que passem toda vez por você. Aí, o que acontece? O seu WhatsApp, a sua caixa de e-mail está sempre lotada com tarefas que nem você consegue dar conta. Por quê? Porque você faz questão de vários ou todos os processos da empresa passarem pelo seu crivo. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está desperdiçando dinheiro e o seu tempo e tempo dos seus colaboradores com processos que não fazem diferença no seu negócio. Uma frase que eu gosto muito e que eu falo repetidamente para os meus clientes é: foca no que dá ROI. ROI é uma sigla em inglês que significa Return on Investment, ou seja, retorno sobre os investimentos. Então, quando a gente foca no que dá ROI, a gente está focando no que traz retorno para a empresa. Analise agora os processos que você tem aí na sua empresa. Será que a gente não pode reduzir alguns deles para economizar tempo e dinheiro?
Eles estão trazendo o ROI que você espera? Eles realmente são fundamentais? Talvez se você cortar alguns deles, você vai ver que nem fez diferença nenhuma nos resultados do seu negócio. Por isso, a importância de você conhecer como é que está todo o processo da empresa e o que a gente consegue otimizar. Combinado? Vamos para a segunda estratégia. Tem a ver com você, mas você pode também contratar alguém para fazer isso, que é treinar a sua equipe. Você precisa treinar muito bem a sua equipe para que evite desperdícios, por exemplo, na sua empresa por falta de conhecimento. Muitas vezes um processo, esse cliente, quando ele chega, para onde é que eu mando? Você tem um restaurante, como é que eu recebo? O que eu sirvo primeiro? Como é que eu faço com a comanda? E mando para a copa, enfim. Como é que eu preciso agir? Então, quando os seus funcionários têm clareza do que está acontecendo, do que é esperado deles, você evita muito desperdício dentro da empresa, você consegue treinar eles, treine eles para que eles consigam usar de estratégias para fazer com que o seu cliente compre mais, que eles atendam bem, que eles encantem o seu cliente de forma que esse cliente também retorne ao seu estabelecimento, de que ele vire, como eu gosto de falar sempre, vire seu fã. E não apenas seu cliente. Mas para isso precisa ter uma equipe redondinha e bem treinada, certo? Isso é o que faz a diferença entre você e o seu concorrente. Não é preço. Me atrevo a dizer que não é nem qualidade, tá? Porque qualidade não é mais diferencial. Qualidade é obrigação do seu negócio. Todos os negócios usam essa mesma frase. Nós não temos qualidade, não. Nossa qualidade é diferente. Pode até diferenciar em algumas coisas, óbvio, claro, sem dúvida, mas o que realmente vai fazer a diferença entre o seu negócio e do seu concorrente é como o seu cliente se sente na experiência de compra de você. Isso concorrente nenhum vai poder imitar. Eles podem imitar o seu preço, podem imitar o seu produto, enfim, podem imitar muitas coisas, a cor da sua logo, tá? O que você tiver que eles consigam imitar. O que eles não conseguem mesmo é o sentimento que o seu cliente tem de comprar de você. Por isso, proporcione uma experiência diferenciada. De novo, para isso acontecer, sua equipe precisa estar treinadinha. Terceira estratégia é diminua os custos fixos e as despesas variáveis. Isso é uma coisa essa é uma estratégia que dá um resultado muito rápido na sua empresa, tá? Então, como é que funciona? Como eu falei antes, os custos fixos são todos aqueles que, independente de você vender ou não, você vai ter que pagar. Faça chuva ou faça sol, você tem que pagar todo mês. Salários dos seus funcionários, os impostos relativos a eles. Se você tem um software de gestão que tem a mensalidade, você precisa pagar todo mês, o seu aluguel, a luz, água, internet, enfim. Todas essas despesas que não dependem do seu faturamento, você vai ter que pagar. Então, você precisa pensar em como você vai reduzir, e eu vou te falar daqui a pouquinho. E as despesas variáveis? Essas são aquelas que são linkadas diretamente ao produto ou serviço que você vende. Tem muita gente que faz uma confusãozinha aqui, tá? Despesa variável, de uma forma bem simples para você entender, se você vende, você tem essa despesa. Se você não vende, não tem essa despesa. Ponto. Certo? Então, vamos dar alguns exemplos. Os insumos dos produtos que você vende, frete, taxa de cartão de crédito, comissões dos seus vendedores, tudo isso são despesas variáveis. Impostos sobre o faturamento, então, que você precisa pagar se você vende. Quanto mais você vende, mais você aumenta esses custos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para alguns custos que, dependendo do seu negócio, alguns custos variáveis, algumas despesas fixas viram custos variáveis. Quer ver? Se você tem um salão de beleza ou uma pet shop, por exemplo, a água e a luz viram despesas variáveis. Por quê? Porque se você aumenta a clientela, você aumenta esse custo também, né? Porque quanto mais clientes você tem, mais água, luz,
você vai gastar por causa de, né, de lavar e tudo mais. Então, para esse tipo de estabelecimentos, se você é um deles, a água, a luz vira despesa variável, certo? Agora, se não é esse o seu caso, luz, água, despesa fixa, como é o meu caso, é despesa fixa, custo fixo. E aí, você vai reduzir essas despesas, esses custos de uma forma estruturada, você vai negociar. Eu disse negociar, de uma forma que você não é só chegar lá e dizer, eu quero desconto, dá para tu baixar o valor. Não, não é isso, tá? Você vai ligar para os seus fornecedores, você vai ligar para cada empresa responsável por esses seus custos e despesas e vai conversar com eles, falando do tempo que você é cliente dessa empresa, quanto que você já gastou com eles e trazendo até alguns orçamentos do concorrente. E aí você vai falar que você gosta muito da empresa, que você gostaria muito de continuar com eles, porém, para você está um custo muito alto e ver o que eles conseguem fazer por você, tá? Isso é uma negociação estruturada, certo? Se a pessoa entender que isso faz sentido, ela vai reduzir e isso vai fazer muita diferença na sua lucratividade. Quer ver um exemplo? Aqui na minha empresa, eu consegui reduzir em 40% as despesas com internet e telefonia. Isso representou mais de R$ 3.000 por ano. Ou seja, o que a gente fez com esse dinheiro que sobrou? Nós reinvestimos na estrutura física da empresa. E o que aconteceu? A gente conseguiu atrair clientes novos por causa da estrutura legal que ficou, certo? Então, quando você reduz os seus custos, você consegue usar esse dinheiro para crescer o seu negócio, conforme eu falei antes, lembra? Porque o lucro, ele serve para isso, para que a sua empresa cresça, certo? Muito bem, então vamos lá. Qual é a quarta estratégia para aumentar a lucratividade da sua empresa? Ela é focar nos seus clientes mais lucrativos, tá? Ou seja, aqueles clientes que têm compras recorrentes na sua empresa, você precisa focar neles. A sua equipe precisa reconhecer quem são eles para poder oferecer outros produtos ou serviços que você tenha também. Por exemplo, se você tem um salão de beleza e você tem clientes boas, aquelas recorrentes para cabelo, o que você pode fazer? Oferecer outros produtos que o seu salão tenha, outros serviços, ou quem sabe um produto para potencializar o resultado no cabelo dela. E aí você aumenta seu faturamento, você aumenta o seu ticket médio e, consequentemente, a sua lucratividade, se os seus números estiverem redondinhos ali, o seu controle estiver certinho. Tá? Essa é uma estratégia muito legal, mas você viu que todas elas são interligadas. A sua equipe orientada, bem treinada, você tem os processos claros e definidos, nada de processo ineficiente na sua empresa. Você está focando naqueles clientes que têm mais poder de compra, aqueles clientes mais fiéis, mais lucrativos. Você conseguiu já reduzir despesas variáveis e custos fixos. Então, uma coisa casadinha com a outra. E aí, nós vamos então para a quinta e última estratégia, que é aumentar os seus preços. Isso mesmo. Eu sei que você é cheio de ressalvas para aumentar preços. Por causa do concorrente, porque você vai perder cliente, enfim. Tá? Eu entendo tudo isso. É um medo que eu também já tive, tá? Mas você precisa tirar essa crença, essa mentalidade de escassez, tá? Eu quero que você tenha a mentalidade de abundância. Para você ter essa mentalidade de abundância, é preciso você entender que se você aumenta os seus preços de uma forma estruturada também, o seu cliente não vai se importar de pagar mais, tá? Então, eu não tô falando para você aumentar preço só por aumentar. Eu tô dizendo para você aumentar também a percepção de valor do seu cliente, certo? Então, não é só olhando a concorrência
que você vai colocar a precificação dos seus produtos e serviços. Você precisa saber o que o seu cliente valoriza, quais são os interesses do seu cliente. E aí sim, você vai conseguir aumentar. Olha o bairro, olha a cidade onde você está inserido com o seu negócio. Daí sim você vai conseguir aumentar os seus preços. Quer ver um exemplo? Que na minha cidade tem uma agropecuária enorme e longe de ser a agropecuária mais barata que tem aqui na cidade. Mas você sabe o que eles têm lá? Eles têm todas aquelas guloseimas que a gente comia quando era criança. Tipo aquelas bala quebra-queixo, bala de banana, aqueles pirulito de chupeta, Maria Mole, bala Sete Belo, biscoito colonial, enfim, né? Coisas que hoje, pelo menos, eu não encontro facilmente para comprar. E aí, com isso, eles atraem os clientes, né? Por exemplo, meu marido, ele nem de longe ele faz pesquisa de mercado quando precisa comprar ração para cachorro. Ele vai reto lá, porque ele adora ficar degustando os quitutes que tem lá. E a agropecuária tá sempre cheia. E as pessoas vão ficando, porque daí elas vão provando uma coisinha ou outra e vão pegando outra, vão comprando outra coisa e vão comprando outra coisa. E aí a lucratividade da agropecuária aumenta, tá? Mas, de novo, isso é uma estratégia que tem que ser estruturada, não é você ficar colocando lá lanches para os seus clientes e isso comprometer a sua receita. Não é nada disso. Você precisa, como eu disse, conhecer bem as finanças, bem os números do seu negócio, qual é a receita, quais são as despesas variáveis, os custos fixos, os investimentos. Você conhecer a sua margem de lucro e aí sim você vai estipular um percentual do faturamento para você usar nesse encantamento do seu cliente. Você pode estipular, 2%, por exemplo, do seu faturamento para usar nesse. É como se fosse um marketing interno, tá? Aqui é só um exemplo, esses 2%, tá? Você que sabe, você conhece os seus números, você que define esse percentual para poder encantar o seu cliente. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma escola, um centro de educação, então os meus alunos, por exemplo, do curso de inglês, a gente não entrega só o material didático. A gente entrega uma mochila para ele, eu compro uma mochila, eu compro um brindezinho ali para ele, e aí isso tudo eu coloco para ele, mas isso tá dentro do meu orçamento, isso tudo tá calculado direitinho, não é simplesmente eu vou dando e dando coisas para o cliente, certo? Então, da mesma forma, você vai olhar os seus números e vai, poxa, eu consigo colocar uma água saborizada ali na entrada da loja, algumas guloseimas, não sei, um cheirinho na loja, uma musiquinha, não sei o que é que você vai fazer para poder melhorar, ampliar essa percepção de valor do seu cliente. Aí você acha que seu cliente vai pedir desconto, vai se importar de pagar um pouco a mais? Não vai, tá? A minha mãe, por exemplo, uma vez quando eu era adolescente, a gente foi numa loja de roupa e ela chegou e olhou o que ela queria e ela saiu da loja. E aí nós fomos na loja da frente, e a loja da frente, a mesma roupa, a mesma cor, tudo igualzinho, tava bem mais cara. Não chegava a ser o dobro, mas estava bem mais cara que a primeira loja. E a diferença é que na segunda loja veio uma vendedora muito querida, assim, recebeu minha mãe e tudo mais, e perguntou o que ela queria, foi muito atenciosa e tudo mais. E aí a minha mãe foi e comprou, né? Foi lá pro caixa para pagar. Eu digo, mãe, tu é louca? Na frente aqui tem uma loja com a mesma roupa por bem menos preço. Ela disse, não, mas eu não gostei daquela loja porque ninguém veio me atender. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, eu nunca vou fazer isso. E, gente, hoje eu faço isso. Eu escolho pela experiência, pelo atendimento também. Tá? Isso pesa muito. Qual tipo de cliente você quer atrair? Aquele cliente que é atraído só pelo preço?
Porque se você atrai o cliente pelo preço, ele vai trocar você por preço também. Dependendo do que você vende, 5, 10 reais ele te troca pela concorrência. Não é esse cliente que a gente quer. A gente quer aquele cliente que vira fã, que vire divulgador da nossa marca. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de cliente, ele vai fazer para nós o marketing mais barato que existe nesse mundo, que é o boca a boca. Certo? Porque ele já está super engajado, ele já faz parte do processo. Legal, né? Então, hoje nós falamos sobre 5 estratégias para aumentar o lucro da sua empresa, do seu negócio. Então, vamos recapitular eles rapidamente aqui. Primeira estratégia é elimine os processos ineficientes da sua empresa. Aqueles que não fazem diferença nenhuma no resultado final, você vai cortar de vez, certo? Segunda estratégia, você vai treinar muito bem a sua equipe para elas venderem mais, para eles atenderem melhor o seu cliente e terem menos desperdícios no seu negócio, tá? Terceira estratégia, você vai diminuir os custos fixos e as despesas variáveis do seu negócio de uma forma estruturada, ou seja, negociando essa redução, tá bom? Quarta estratégia, foque naqueles clientes que dão mais lucro para o seu negócio, aqueles clientes fiéis, recorrentes, oferecendo outros produtos, outros serviços no seu negócio, tá? E fazendo de uma forma de que ele se encante e vire, como eu falei, divulgador da sua marca, certo? E a quinta estratégia é aumentar os preços de uma forma estruturada. Você vai aumentar os preços da mesma forma que você aumenta a percepção de valor do seu cliente em relação ao que você vende, certo? Então, você vai melhorar a apresentação do seu produto ou do seu serviço, você vai melhorar a experiência do seu cliente e aí, de forma alguma, ele vai se importar em pagar mais por isso. E se você perder alguns clientes, está tudo certo. O que você precisa, claro, se atentar é não baixar o faturamento, certo? Eu tenho N exemplos de clientes que, de situações que eu aumentei o preço, perdi alguns clientes, sim, tá? Mas nunca deixei de crescer de um ano para outro. Nunca. Sempre nós reportamos crescimento no faturamento e lucro da empresa. É assim que funciona, tá? Porque quando o seu cliente ele percebe valor, ele não se importa de pagar mais. Combinado? Então, eu espero de verdade que você tenha anotado todas essas estratégias, porque como eu falo sempre, o jogo começa quando termina esse vídeo. Ou seja, pratica, aplica o que você aprende. Ou você quer que os 12 próximos meses seja igual os 12 meses anteriores? Não, né? A gente quer crescimento, aumento do faturamento e lucro do negócio. Então, aplica essas coisas na sua empresa amanhã. Se der hoje, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, hoje mesmo, se não, amanhã já começa a colocar em prática isso na sua empresa, porque a gente quer resultado. Beijo e até o próximo nível e próximo vídeo.